Olá, meus irmãos. Quem fala com vocês agora é a tradutora do canal. E eu tô, nesse momento, compartilhando com vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito pessoal. Não porque eu queira compartilhar, mas porque eu recebi como ordem do Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar a minha experiência. E como Deus mandou eu compartilhar com vocês essa experiência, justamente porque ele disse no meu coração que algumas das pessoas que participam desse canal ainda estão um pouco incrédulas quanto às mensagens da Claire. E ainda estão incrédulas com relação a conversar e a falar com Ele. O Senhor Jesus está desejoso de manter uma relação íntima e estreita com cada um de nós. E eu fiquei maravilhada quando eu visitei o blog da Claire. E no blog dela, as pessoas compartilham suas experiências a partir dos vídeos que elas assistem. E eu fiquei maravilhada com a quantidade de pessoas que estão conversando com o Senhor, como a Claire. E eu devo confessar aos irmãos que eu mesma, durante a tradução dos vídeos, eu fiquei um pouco incrédula com relação a tudo que o Mark Wilker falou e tudo que a Claire falou, comentou sobre o vídeo dele. Porque eu fui criada nesse sistema que é evangélico brasileiro, que você, meu irmão e minha irmã, já conhece. Então eu tinha todo um conceito de Jesus, um preconceito estabelecido por conta desse cristianismo que a gente já conhece, e um preconceito estabelecido dentro de mim por conta de tudo que eu sei sobre Jesus aos longos dos meus 34 anos de vida. Então, desconstruir isso não é fácil. Eu posso dizer que eu tenho passado por um processo de desconstrução e de reconversão desde janeiro de 2015. E começar a traduzir os vídeos da Claire para mim não foi algo que eu escolhi. Hoje eu percebo que Deus tinha um plano nisso. E eu quero compartilhar com vocês que o Senhor está falando comigo, como fala com a Claire. Eu posso dizer que eu tenho engatinhado ainda. Muita coisa eu tive que botar para fora da mente, porque eu tinha uma mente meio cauterizada. Então o Senhor está me ensinando a acabar com os meus preconceitos. E o que eu posso dizer é que eu tenho ouvido o Senhor conversar comigo. A partir dos vídeos do Mark Wilker, eu decidi que eu iria ouvir a Deus como Claire e como ele escuta. E então, eu posso dizer, irmãos, com toda certeza que é possível e não é difícil. Eu tenho estado com um coração muito alegre. Eu vou até compartilhar com vocês algo das coisas que o Senhor compartilhou comigo. Porque assim como o Mark fala no vídeo dele, eu também comecei a escrever essas conversas que eu tenho com o Senhor. E eu vou contar mais ou menos o que aconteceu ontem, porque também não quero tomar muito tempo dos irmãos e das irmãs, mas eu gostaria muito que vocês entendessem do que eu tô querendo falar. Ontem eu tenho o hábito de acordar às 5 horas, 5:30 da manhã, porque eu prefiro passar o meu devocional com o Senhor no início da manhã. Eu tenho 2 filhos e a casa esse horário está mais silenciosa porque eles estão dormindo. E passei o meu devocional com o Senhor, orei antes de sair para o trabalho. E eu tinha um coração, assim, muito pesado, mas eu sabia por quê. Eu estava tão reticente, porque no dia anterior o Senhor tinha me solicitado orar por pessoas que me pediram oração. E eu fiquei tão atarefada durante o dia que eu não orei por essas pessoas. E à noite eu juntei com meu marido, nós estamos pegando esse hábito de orar juntos antes de dormir. E no momento que nós oramos juntos,
Deus tocou no meu coração para que naquele momento nós orássemos por essas pessoas. E eu não comuniquei a meu marido. Então meu marido orou e eu deitei e fui dormir. Por conta disso eu senti um incômodo, porque era para eu ter orado por essas pessoas. Quando eu saí do meu devocional, eu fui me preparar para trabalhar, eu ainda senti o coração pesado. Eu já tinha ouvido o Senhor falar comigo naquele dia, Ele falou comigo. E eu percebi que algo não estava bem, não estava certo. E eu fui pelo meio do caminho pedindo perdão ao Senhor por não ter cumprido aquela solicitação tão doce, tão suave que Ele fez, que Ele fazia. Ele aquecia meu coração, mas eu ignorei. E enquanto eu estava dentro da condução, indo para o trabalho, dentro do ônibus, eu estava refletindo e falando, Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu devia ter orado por essas pessoas. Por que eu não fiz isso? Por quê? Meu Pai, me perdoa, me perdoa. Eu vou orar por essas pessoas, eu vou orar, hoje eu vou orar, me perdoa. Eu vou orar. E eu mesma estava falando com o Senhor ali no ônibus. Falei, Senhor, eu sou muito cabeça dura. Eu sei que sou cabeça dura. E Ele respondeu, sim, você é cabeça dura. Eu sei, porque eu fiz você assim. E eu sorri. E falei, ai, meu Pai, me perdoe, por favor. Me perdoe. E então eu notei que ele sorriu. E aí eu percebi que o que ele estava querendo me ensinar era que ele também tem um excelente bom humor. E aí ele disse para mim, eu amo você assim mesmo, minha filha. E eu comecei a falar, Senhor, tira esse peso do meu coração, eu não quero mais sentir isso, porque eu quero te pedir perdão, eu vou orar por essas pessoas, eu vou orar por elas. E incrivelmente, a partir daquele momento, daquele breve diálogo dentro do ônibus, irmãos, aquele peso se esvaiu, foi embora. E então eu percebi que com isso, a tristeza que o Senhor estava, porque eu não tinha orado por aquelas pessoas, se esvaiu. E o ambiente, eu percebi que ficou tudo mais tranquilo, mais leve. E eu fui trabalhar em paz, e eu olhava através da janela, o tempo está muito carregado aqui no Rio de Janeiro, muito nublado e chuvoso, e eu não tinha levado guarda-chuva, e eu tinha dito, Senhor, tomara que não chova quando eu sair do trabalho. E ele respondeu, quando você sair não estará chovendo, fique tranquila. Bem, o restante do dia transcorreu tranquilamente. Tive algumas lutas, algumas batalhas naquele dia, mas tudo correu muito bem. E de fato, quando eu saí, o clima estava super pesado, o céu estava carregado de nuvens. Durante o dia já tinha chuviscado, chovido muito. Mas no horário que eu saí do trabalho, eu percebi que estava pingando e eu com medo de chover. Mas assim que eu deixei o meu trabalho, que eu estava na rua, não choveu mais até eu chegar em casa. Então, queridas, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que muitos irmãos estão experimentando isso. O conversar com Deus. Como eu comecei a experimentar há poucos dias, depois dos vídeos do Mark Wilker e dos vídeos da Claire. Então, é possível e é real. E eu falo isso com um sorriso porque isso é muito, muito bom e eu não quero perder isso nunca. E quando eu entrei no blog hoje, vi quantas pessoas estão tendo experiências conversando com o Senhor. Alguns estão tendo visões. Eu ainda estou engatinhando, irmãos, ainda não tive uma visão propriamente dita. As visões que eu tenho, elas são visões em sonho. O Senhor me dá muitas visões em sonhos, mas eu não tenho sonhado nesses últimos dias. Também não tenho visões com esses olhos, né? Acordada. Então, o que eu posso dizer, irmãos, é que não desista. Se você está reticente de manter um contato com o Senhor, não fique. Ele está ansioso e esperançoso para falar com cada um de vocês que estão ouvindo esse canal. Todas essas mensagens que a Claire postou, todas essas mensagens que você escuta, todas essas conversas são reais.
As mensagens que a Claire posta no domingo passado, hoje são 26 de agosto, no domingo passado, dia 23, se eu não me engano, através da pregação de um pastor que foi visitar a minha igreja, a igreja que eu frequento, o Senhor confirmou cada mensagem da Claire que eu já ouvi no púlpito com aquele pastor no domingo. E eu fiquei feliz porque o Senhor dizia para mim: minha filha, eu estou confirmando porque você precisa de uma confirmação. Eu estou confirmando tudo que você ouve, tudo que você vê naquele canal. Porque é a minha voz, eu estou falando. Então, meus queridos, quem tiver ainda um pouquinho que seja da incredulidade, desfaça, peça ao Senhor graça e misericórdia para que retire isso do seu coração. Jesus fala. Jesus é amigo, Jesus é carinhoso e Jesus tem um jeito todo particular de falar com cada um de nós. A partir de hoje, em nome de Jesus, coloque em prática. Coloque em prática isso. Jesus vai falar com você de uma maneira que você nunca imaginou. E uma última coisa, o que o Senhor tem me revelado esses dias é que Ele sempre falou comigo, mas eu não sabia distinguir a voz dele das poucas vezes que ele falava comigo. E eu não estava disposta a ouvi-lo sempre. Eu sempre tinha muita coisa para fazer. Então, o que ele me ensina é que a partir desses momentos que eu comecei a falar com ele e anotar todas as orações, tudo que nós conversamos, é que à medida que eu for orando e buscando esse relacionamento pessoal, ele vai me falar muito mais coisas. Então, meu querido e minha querida irmã, me perdoe usar esse canal para poder divulgar minha experiência. Mas é porque o meu outro canal, um outro canal que eu tenho com o meu nome, as pessoas não conhecem os vídeos da Claire. Não conhecem sobre os Too Small Voice. Não conhecem Mensagens de Cristo, canal Mensagens de Cristo. E não conhecem o canal A Voz Mansa Suave. E por isso eu estou compartilhando essa experiência aqui. Eu espero que não se repita. Eu espero que se repita somente se o Senhor quiser. Então fique com Deus. Deus abençoe vocês. E acredite, Jesus fala. Fala, Ele fala com você, como Ele tem falado comigo. Eu abençoo vocês. Peço que vocês continuem orando por esse canal, para que eu possa continuar esse trabalho. Sob a graça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.